Beleza aí, pessoal? Adair Oliveira aí no canal Sobre Duas Rodas, né? Vou deixar uma dica aí, as regras aí para quem quer participar do leilão do Sodré Santoro. Então fiquei com as regras, não tá desde o início porque o áudio picotou, né, devido à internet, mas veja as regras aí do leilão aí, inicial, leilão online, tá? Tá legal? Do Sodré Santoro, valeu! Um abraço. Responsabilidade por vícios ou defeitos do bem leiloado, estejam eles ocultos ou não, nos termos do artigo 441 do Código Civil Brasileiro. Item 2.2. Do mesmo modo, o participante se responsabiliza por todas as dívidas e providências para a liberação das restrições ou pendências que eventualmente recaírem sobre o bem arrematado, salvo se o comitente proprietário do bem dispuser de forma contrária no edital ou no catálogo. Item 3. Declaram os participantes terem ciência de que os comitentes são os proprietários dos bens leiloados e que o leiloeiro é seu mandatário, nos termos do artigo 40 do Decreto-Lei 21.981 de 32, cumprindo sua função de realizar o leilão de acordo com as orientações e condições determinadas pelo mandante. Regras gerais do procedimento do leilão. Item 4. Os comitentes, a qualquer tempo, poderão retirar, reunir, separar ou alterar a ordem de quaisquer lotes constantes do leilão. Item 4.1. Os bens serão vendidos preferencialmente um a um ou em lotes a quem maior lance oferecer, reservando-se ao comitente o direito em liberar ou não o bem ofertado. Item 5. A condução do leilão é de responsabilidade do leiloeiro. Item 5.1. A menção a preço mínimo, lance inicial, dentre outras referências, diz respeito à questão de procedimento de leilão. A eficácia do maior lance recebido para fins de arrematação é expressamente condicionada à aprovação pelo comitente vendedor, que poderá ser informada pelo leiloeiro no ato do encerramento do lote ou posteriormente. Item 5.1.1. Se o maior lance recebido for igual ou superior ao valor mínimo previamente estabelecido pelo comitente vendedor, o leiloeiro declarará o lote como vendido, devendo o arrematante proceder ao respectivo pagamento na forma estabelecida. Item 5.1.2. Se o maior lance recebido for inferior ao valor mínimo previamente estabelecido pelo comitente vendedor, o leiloeiro poderá, a seu critério, recebê-lo na forma condicional, submetendo-o à aprovação pelo comitente. Nesse caso, em até 3 dias úteis após o leilão, o participante será informado pelo leiloeiro da eventual e-mail, fax, carta, por qualquer evidente provável, o respectivo lote passará a ser considerado como vendido, devendo o arrematante proceder ao respectivo pagamento na forma estabelecida. Item 5.1.3. Aprovado o lance, não serão aceitas desistências nem reclamações posteriores. Item 5.1.4. A concretização da arrematação está condicionada ao efetivo pagamento do lote, que corresponde ao valor do lance e de eventuais outros valores previamente anunciados, além da comissão do leiloeiro. Item 6. No ato do encerramento de cada lote, o participante que ofereceu o maior lance emitirá um cheque nominal ao leiloeiro no valor correspondente a 20% do lance, que lhe será devolvido com a comprovação do pagamento integral do preço do lote através do boleto bancário. O referido cheque será recebido a título de sinal e princípio de pagamento se o respectivo lote foi considerado vendido, ou a título de caução enquanto estiver na condicional. Item 6.1. Quando o lote for considerado vendido, o arrematante terá até o dia útil seguinte para fazer o pagamento exclusivamente através do boleto bancário, do valor total do lance, acrescido de 5% da comissão do leiloeiro, além das despesas relacionadas com a natureza do bem e as decorrentes de sua guarda de conservação previamente anunciadas. Item 6.2. Feito o pagamento do boleto, o arrematante deverá se dirigir ao escritório do leiloeiro dentro do horário de atendimento, das 8h30 às 5 horas, de segunda a sexta-feira, portando o boleto original devidamente pago. A comprovação do efetivo pagamento, todavia, depende de sua compensação bancária, cujo prazo é determinado pelo Banco Central, ou seja, dependendo do modo de operação, transferência, DOC ou TED, e também da instituição bancária onde é efetuado o pagamento, a compensação
compensação bancária poderá ocorrer no mesmo dia ou em até 48 horas. Em casos especiais no regime de compensação, esse prazo poderá ser maior. Item 6.3. Após a confirmação do pagamento pela instituição financeira, será emitida a nota de venda em favor do arrematante e devolvido o cheque por este deixado. Item 7. No caso de não ser realizado o pagamento do boleto bancário no prazo estabelecido, o lote correspondente estará automaticamente cancelado e o cheque dado a título de sinal será apresentado para depósito em favor do leiloeiro, a título de multa. Item 8. Para a emissão da nota de venda, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 5 horas, deverá o arrematante apresentar cópia do RG, CPF, CNH, além do comprovante de residência, exibindo os originais. Tratando-se de pessoa jurídica, além dos documentos acima do representante legal, deverão ser apresentadas cópias do cartão do CNPJ e do contrato social, exibindo os originais. Em ambos os casos, se a arrematação foi celebrada por procurador, esse deverá apresentar procuração específica para a compra de determinado bem com a firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório. Item 9. A retirada do bem arrematado, localizado no pátio de Guarulhos, deverá ser realizada das 8h30 às 2 horas, de segunda a sexta, e das 9 às 2 aos sábados. Será possível a retirada do bem no mesmo dia, desde que a respectiva nota de venda tenha sido emitida até a 1 hora da tarde e entregue no setor de retirada até às 2. Aos sábados, não há emissão de nota de venda. Item 9.1. O arrematante é responsável não só pela retirada do bem arrematado do local onde ele se encontra, arcando com todos os custos inerentes, tais como para carregamento, desmontagem e transporte, bem como por toda a sua regularização, vistoria, laudo, desbloqueio, inspeção veicular e ambiental, quitação de débitos, regularização documental, entre outros. Item 9.2. Se o bem estiver na posse do próprio comitente proprietário do bem, sua retirada dependerá de prévio agendamento. Regras especiais para os participantes do leilão pela internet. Item 10. Além das condições aqui estabelecidas, o participante do leilão pela internet deverá observar as regras de utilização do site, disponível no endereço www.sodresantoro.com.br, prevalecendo aquelas sobre estas quando forem incompatíveis ou conflitantes. Item 11. Nos leilões simultâneos, os lances que forem captados durante o leilão físico serão inseridos no site e aqueles recebidos pela internet serão exibidos em telão aos participantes do leilão físico, de modo que todos os participantes possam acompanhar em tempo real o andamento do leilão e o recebimento dos lances. Regras especiais para os leilões de veículos. Item 12. O arrematante deverá assinar e reconhecer firma do termo de responsabilidade, no qual declara estar ciente das condições de venda e especialmente de que não poderá circular com o veículo ou aliená-lo a terceiros sem antes transferi-lo para o seu nome. Item 13. Além do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, na ordem de 5%, o arrematante pagará ao leiloeiro as despesas inerentes ao depósito e guarda do veículo de acordo com a tabela abaixo. Motocicletas inteiras ou sucatas, R$ 220. Veículos leves, inteiros ou sucatas, R$ 550. E veículos pesados, caminhões, ônibus, entre outros, inteiros ou sucatas, R$ 1.100. Item 14. Havendo outras despesas anunciadas inerentes à transferência do veículo, se o respectivo comitente vendedor assim determinar, os respectivos valores serão acrescidos para fins de pagamento, em conjunto com o valor do lance, ou quando da regularização dos documentos, dependendo da forma designada pelo comitente. Item 15. Ressalvadas as hipóteses nas quais os comitentes dispuserem de forma contrária, os arrematantes se responsabilizarão por quaisquer débitos que incidirem sobre os veículos, de qualquer natureza, como por exemplo os relativos à documentação vencida, multa de trânsito, tributárias e ambientais, recibo, IPVA, DPVAT, licenciamento, ainda que previamente existentes ao leilão, divulgadas ou não pelo leiloeiro, constando ou não no catálogo ou no recibo do leilão. Quaisquer débitos mencionados no catálogo ou no recibo do leilão são de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de promover a prévia e devida consulta perante aos órgãos de trânsito competentes. Assim, não tem o arrematante qualquer direito a reclamações ou desistências posteriores ao pregão se verificarem os débitos referidos. Item 15.1.
Será também responsável o arrematante pela multa de averbação em razão do atraso na transferência do veículo dentro do prazo legal ou mesmo da não transferência do veículo para o seu nome, independente de culpa do comitente vendedor, devendo o arrematante observar o prazo estabelecido exclusivamente pelo comitente vendedor para a entrega da respectiva documentação. Item 15.2. Ressaltando que o leiloeiro não é proprietário dos veículos leiloados, o ônus da confecção da documentação que viabiliza sua transferência aos arrematantes é do comitente vendedor, sendo que o leiloeiro apenas promove a entrega física dos documentos ao arrematante quando assim for solicitado pelo comitente vendedor. Item 16. O prazo para a retirada do veículo arrematado é de 5 dias úteis após a realização do leilão, sem custo para o arrematante. Após esse prazo, terá o arrematante mais 5 dias úteis para retirar o veículo, devendo pagar, todavia, por sua estadia, ao custo de R$ 50 por dia ou fração, contados a partir do 6º dia útil após o leilão. Não retirado o veículo dentro deste prazo, estará rescindida a compra, perdendo o arrematante em favor do comitente o bem e os valores pagos. Item 17. A utilização da empilhadeira para a retirada do veículo do pátio terá um custo de R$ 25 por veículo com peso até 2.500 kg, que deverá ser pago no ato da emissão da nota de venda. Consultar a tabela no setor de cobrança para a utilização de empilhadeira para retirar mais de um veículo. Item 18. O arrematante ou terceiro devidamente por este autorizado deverá portar a nota de venda original do veículo arrematado para retirá-lo do local. Deverá o terceiro autorizado ainda, além da respectiva autorização, apresentar cópia do seu RG e do comprador. O mesmo procedimento deverá ser observado para a retirada dos documentos do veículo arrematado. Item 19. Por ocasião da retirada do veículo, deverá o arrematante ou terceiro por este autorizado a respeitar todas as normas de segurança e saúde impostos pelos comitentes e pelo leiloeiro, inclusive ao que se refere aos equipamentos de proteção individual necessários, seguindo as normas de segurança dos estabelecimentos onde os bens se encontram, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados, inclusive quanto aos eventuais danos causados. Item 20. Na divulgação dos veículos colocados no leilão, é levado em consideração o ano de seu modelo quando não divulgado, também o ano de sua fabricação. Os veículos novos, assim considerados 0 km, que por algum motivo foram sinistrados e colocados em leilão, não estão amparados pela garantia do fabricante e não terão direito às revisões gratuitas. Item 21. Conforme os artigos 13 e 35A da Portaria CAT 162 de 2008, a Cefaz, Secretaria do Estado da Fazenda do Estado de São Paulo, não será autorizado o uso da nota fiscal eletrônica quando o destinatário estabelecido no Estado de São Paulo estiver com a sua inscrição irregular. Dessa forma, os comitentes obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica somente o farão se o arrematante estiver com a sua inscrição ativa ou for desobrigado de inscrição perante ao CADESP, Cadastro de Contribuintes do ICMS. Item 22. Por orientação do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN São Paulo, não serão mais alteradas nos cadastros de veículos quando da transferência para as companhias seguradoras as exclusões de GNV, alterações de cor e inserções de blindagem. Tais regularizações, quando necessárias, ficarão por conta do comprador. Item 22.1. Os arrematantes deverão observar as regras e exigências definidas pelo DETRAN e demais órgãos competentes correspondentes ao seu domicílio, no que tange especialmente a transferência e emissão de segunda via de documentos, arcando com os custos correspondentes.